Vou falar aqui sobre mais uma forma que eu estou usando inteligência artificial para organizar minha vida e organizar o meu trabalho. Tem uma técnica que eu aprendi há muito tempo atrás que, quando eu lembrava de usar, sempre me ajudava muito, que era você ter algum lugar para você chamar de depósito de tem que. Porque uma das coisas que drena muita energia nossa e dá a sensação de que o mundo está acabando, de que eu estou devendo muita coisa, tem muita coisa para entregar, muita coisa para fazer, e o momento que a gente pode descansar nunca chega, é porque em momentos aleatórios nós lembramos de coisas que temos que fazer, né? Tem que. Então, eu estou tomando banho e eu lembro que eu tenho que pagar tal conta. Ou então, eu estou dirigindo e eu lembro que eu tenho que mandar uma mensagem para tal pessoa. O nosso cérebro ele fica lembrando de coisas operacionais que nós temos que fazer, e muitas vezes isso acontece num momento que nós não podemos fazer nada a respeito naquele momento. Então, se eu estou tomando banho, eu não posso pagar a conta agora. Só que fica aquela carga mental de que eu lembrei que eu tenho uma conta para pagar. Quando eu estou dirigindo, eu não posso responder uma pessoa agora, mandar uma mensagem. Mas eu lembro que eu deveria ter respondido aquela pessoa. Isso vai drenando, né? Isso vai causando um overload mental de coisas que tem para fazer. E o depósito de tem que, ele vem como um lugar simples e fácil para você depositar, jogar, né? Você colocar lá esses tem ques que não podem ser feitos agora. E essa simples ação, ela causa um descarrego no cérebro. Ela causa um descanso, por assim dizer. Porque estou ali num momento onde não posso resolver isso agora ou não quero resolver isso agora. Veio o pensamento. Só o ato de você pegar esse depósito de tem que pode ser um bloco de notas no celular ou qualquer lugar, e escrever que está ali, você deu prosseguimento para essa tarefa. E isso te libera. E aí, sempre que isso acontecer, você coloca no depósito de tem que, e assim vai causando um descarrego mental e você consegue viver mais o presente. Isso independe de inteligência artificial. Mas uma coisa que eu comecei a fazer aqui para gerir a minha vida, utilizando o poder da IA, né, da inteligência artificial, foi construir um sistema chamado memória operacional. E a memória operacional, ela tem que contemplar todos os tem ques da minha vida, ela tem que contemplar as tarefas que eu realmente tenho para fazer agora, o status dessas tarefas, como eu resolvo as coisas, os contatos que eu preciso para resolver as coisas. E a diferença de utilizar a inteligência artificial para fazer isso, ao invés de simplesmente fazer documento de texto, utilizando alguma ferramenta de lista de tarefas ou só um documento de texto convencional, é a capacidade dela se retroalimentar, dela evoluir à medida que eu uso, né? Afinal, inteligência artificial é uma forma generativa, ela gera texto, gera conteúdo. Então, como que funciona a memória operacional na prática? Primeiro, é uma pasta no meu computador. E muitas vezes, pessoas que ensinam sobre inteligência artificial, elas utilizam algumas terminologias complexas para coisas que, na verdade, são simples, né? Por exemplo, o que é um sistema de inteligência artificial? É simplesmente uma pasta com arquivos e instruções. O que é um agente de inteligência artificial? É simplesmente um chat com instruções e que ele tem a capacidade de executar uma tarefa, olhar o resultado da tarefa dela e executar outra. É só isso na prática. Então, a memória operacional é uma pasta no meu computador, onde lá dentro são criados arquivos no formato Markdown. É um formato, basicamente é texto, por assim dizer, é bloco de notas, é TXT, mas o Markdown é para formatação. Então você consegue definir ali hierarquia de títulos, né? Você consegue formatar listas, bullet points, consegue colocar até tabela e coisas do tipo. Então é um formato muito bom para ser trabalhado junto com uma inteligência artificial generativa. E nessa pasta memória operacional eu tenho uma subpasta onde ela serve para eu depositar ali transcrições de reuniões que eu faço com o chat. Então eu já até falei num outro vídeo aqui, onde eu faço uma chamada com o chat, então eu tiro alguns minutos ali, faço uma reunião com ele, o chat por voz, onde começo da semana ou qualquer momento que eu achar propenso, eu ligo a chamada e falo, eu vou falar aqui tudo que eu lembrar que eu tenho para fazer. Eu vou falar aqui tudo que eu estou trabalhando de projeto atualmente, tudo que vier na memória e você só anota para mim.
E aí vem, olha, eu preciso mandar mensagem para o engenheiro para ele trazer um pintor aqui em casa para resolver tal coisa. Lembrei que eu tenho tal conta para pagar. Lembrei que eu tenho que mandar mensagem para fulano. Simplesmente converso ali por 5 minutos, 5 a 10 minutos sobre isso. Pego a transcrição dessa reunião. Isso é ChatGPT normal, mas eu pego a transcrição dessa reunião e colo ela aí sim no meu projeto da memória operacional. E falo, ó, essa foi a reunião que eu fiz agora, processa tudo aí. O que ele faz? Ele já tem um conjunto de instruções pré-preparadas em documento de texto, em Markdown, por isso que podemos chamar de agente, né? Tem ali um arquivo agent.md e tem também um instruções.md. O que ele faz? Ele processa essa reunião que eu fiz, identificando as tarefas que tem, quais são do meu trabalho e quais são da minha vida pessoal, cruza com o que já está sendo feito, com o que já está sendo trabalhado e gera a quantidade de documentos de texto necessário para documentar tudo isso e fazer a gestão. No dia a dia, eu uso o Codex, que é do ChatGPT, da OpenAI, e pode ser com o Claude também, pode até usar os dois. Ali eu coloco abrir um projeto, e aí eu escolho essa pasta da minha memória operacional como pasta do projeto. Isso já fica aberto aqui, não preciso abrir toda hora. E aí tudo que eu conversar em chats dentro desse projeto, ele vai consultar todos os arquivos ou os arquivos necessários da memória operacional. Lá na memória operacional tem um arquivo instruções.md, onde ele explica como que é o meu jeito de trabalhar, o que eu quero, quais são os arquivos que tem lá. Então eu tenho esse chat onde eu consigo falar assim, chat, eu tenho 20 minutos agora e eu não estou afim de pensar. Que tarefas eu tenho pendentes aí da minha vida para que eu possa resolver e que são rápidas de resolver nesses 20 minutos e que eu não preciso pensar. Ele vai me sugerir tarefas que estão pendentes. Chat, tarefas que eu tenho esquecido de resolver, que estão há muito tempo aí paradas. Ele me traz as tarefas. Chat, qual é a única tarefa que eu posso fazer agora de maneira que, se eu fizê-la, se eu fazê-la agora, todas as outras se tornarão mais fáceis ou desnecessárias? Ele traz a tarefa ali. Por quê? Porque ele tem essa memória. E essa memória é retroalimentada através das novas reuniões que eu faço ou de coisas que eu vou escrevendo. Ó, lembrei aqui que eu recebi um e-mail falando que eu preciso renovar domínio. Anota aí. Pronto, ele já processa e coloca do jeito dele, no lugar que tem que ser colocado, os arquivos relacionados a essa tarefa que tem que ser feita. E à medida que eu executo algumas tarefas, eu vou falando, olha, eu resolvi isso mandando uma mensagem para tal pessoa é de tal cargo e o número dela é esse. Ele registra isso também para no futuro, quando tiver uma tarefa semelhante, ele já me trazer esse contato, ele já me trazer esse caminho e ele aprender quem são as pessoas. Quando eu montei esse sistema, eu pedi para ele, né, a gente usa a própria inteligência artificial para desenvolver esses sistemas, que ele tem que aprender quem são as pessoas da minha vida com quem eu resolvo coisas e guardar o contato delas e tudo mais. Ele tem que aprender padrões das minhas respostas, das minhas mensagens. Então, sempre que eu resolvi algo mandando mensagem, eu deixo lá registrado qual foi a mensagem que eu mandei, para ele registrar isso e gerar insights. E aí o jeito de fazer isso depende da pessoa. Porém, o que você precisa entender para colocar um sistema desse na sua vida? É o seguinte, no Codex ou no Cloud Code em específico, basicamente ele abre pastas. Ele abre pastas do seu computador para trabalhar num projeto ali dentro. Originalmente, o Codex ou o Cloud Code foi feito para você criar programas, né? Para você programar, para você fazer código. E código, quando você desenvolve sistemas, o seu programa fica dentro de uma pasta. Você tem uma pasta do seu projeto, às vezes essa pasta vai para o GitHub ou algo do tipo, mas você tem a pasta do seu projeto, dentro daquela pasta você compila o programa, gera as saídas e tudo mais, mas é uma pasta. Então você adiciona uma pasta como projeto, e aí você abre um chat normal fora dessa pasta e falando, quero criar uma memória operacional para cuidar da minha vida. Eu tenho uma dificuldade com memória de trabalho, eu esqueço muito de certas coisas, tem tarefas que tiram minha paz. Eu gosto de fazer uma reunião com o ChatGPT para descarregar as coisas que eu tenho para fazer. Como deveria ser esse sistema? Como deveria ser a estrutura de pastas? E aí você conversa como que você quer que esse sistema seja.
Depois que você avançar, você fala, monte um prompt para que eu mande dentro dessa pasta do projeto, com o Codex ou com o Cloud, para ele criar essa estrutura de pastas e arquivos, inclusive criar o arquivo de instruções. Porque quando você conversar dentro dessa memória operacional, ele vai sempre seguir a maneira de trabalhar que está nas instruções e no arquivo agents.md. Então é uma pasta. É uma pasta com uma estrutura de arquivos, uma estrutura de subpastas e uma estrutura de arquivos. Quando você conversa com chats dentro dessa pasta, ou seja, quando você conversa com chats dentro de um projeto e o projeto referencia essa pasta, essa é a pasta do projeto, ele vai considerar tudo que está lá dentro para te responder e ele vai gerar novos arquivos dentro dessa pasta. Então, ele tem ali o arquivo de tarefas em execução, tarefas abertas, tarefas concluídas. Conforme eu vou conversando ali, ó, que tarefa que eu tenho para fazer? Ele me traz aqui, mandar mensagem para tal pessoa. Opa, mandei a mensagem para a pessoa, ó, essa aqui foi a mensagem. Ele altera os arquivos, das tarefas abertas, ele coloca isso nas tarefas concluídas, ele atualiza o que tem que ser atualizado referente a pessoas, referente a contatos, referente ao meu jeito de mandar mensagem. E aí essa memória operacional ela vai crescendo conforme eu trabalho. Para você fazer algo do tipo, olha, eu sempre tomo cuidado para a coisa não parecer mais complexa do que é. Porque sempre que eu vejo gente ensinando sobre inteligência artificial, eles falam as coisas de um jeito mais complexo do que é. É só uma pasta com arquivos. A inteligência artificial lê e edita esses arquivos. O fato dela ler arquivos significa que dá contexto para ela. O fato dela editar significa que o sistema se retroalimenta e ele passa a ter uma memória maior conforme você usa ele. E ele vai sendo calibrado para o teu uso. Utilize o Codex, que basicamente é você baixar o aplicativo do ChatGPT para o seu computador. E aí ele tem a aba Codex ali, que originalmente é para escrever código. Novo projeto. Projeto, memória operacional. Qual é a pasta desse projeto? A pasta que você criou no seu computador. Pronto. E aí você começa a trabalhar ali. Ele vai gerar arquivos, vai ler arquivos e você cria chats lá dentro para ele conseguir acessar essa sua memória operacional. Tem gente que chama isso de segundo cérebro. Dá para fazer. Eu não quero fazer dessa forma porque ele fica um pouco mais lento. Mas dá para fazer através de integração com o Notion também. O Notion é um aplicativo de notas, vários tipos de notas dá para colocar lá com vários recursos. Através da integração com o Notion, daria para você fazer algo semelhante. Inclusive eu tenho uma memória no Notion, onde eu salvo coisas também, para serem consultadas e os meus chats conseguirem puxar informação de lá. Mas a proposta é a mesma. O importante é, se você conseguir pensar num sistema onde ele traga para você o que tem para você fazer, você responde ele com o que você fez e como você fez, e com isso ele fique mais inteligente para trazer as coisas até mais mastigadas para você, trazer já sugestões de como tem que ser a mensagem, como tem que ser o que você vai fazer, você vai descarregando essas coisas do seu cérebro, vai terceirizando e você fica com uma super memória também. Você fica com uma memória externa da sua vida, né? Uma memória externa da sua vida no que diz respeito a tarefas, né? No que diz respeito a trabalho e a trabalho da vida pessoal, né? Que é essas coisas de casa, essas coisas de documento e tudo mais. Eu quero cada vez mais compartilhar aqui sobre o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, porque, como eu disse, às vezes a coisa parece mais complexa do que é, mas para poder seguir, desenvolver mais, nós precisamos saber o que está causando dúvidas, o que mais as pessoas gostariam de saber e que pontos que eu posso dar mais detalhes. Por isso, deixe um comentário aqui. Eu quero muito a participação de vocês nesses vídeos, porque eles me ajudam a produzir mais vídeos que possam ajudar vocês. Esse é um canal de nicho, né? Então ele é pequeno, mas eu saber que tem gente acompanhando, tem gente assistindo e tem gente comentando, ajuda a fazer um direcionamento aqui. Eu sou o Luiz Passari, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.